Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Pires e eu tô aqui pra gente dar continuidade ao estudo da química orgânica. Então aqui agora nós vamos passar aí para o módulo C15 do estudo de acidez e basicidade dos compostos orgânicos para a turma I. Na última aula, no nosso último módulo, a gente discutiu um pouco das teorias modernas de ácidos e bases. Vimos a teoria de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis, e dentro da teoria de Lewis a gente viu um comentáriozinho ali maior sobre a teoria de Pearson, não é isso? No caso da química orgânica, o que a gente mais vai utilizar é a teoria de Bronsted. Então a gente vai precisar bastante daqueles conceitos de ácidos e bases conjugados, ok? Mas antes da gente começar a discutir realmente a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, a gente vai discutir um pouquinho dos efeitos que vão afetar tanto a acidez e tanto a basicidade. Existem dois grandes efeitos, que é o efeito indutivo e o efeito de ressonância. O efeito de ressonância tem um outro nome, um nome mais antigo, que chama efeito mesomérico. Ainda pode aparecer em algumas questões, em algumas provas, mas o nome mais atual é efeito de ressonância. Mas vamos começar ali então pelo efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? O efeito indutivo, então, gente, vai ser um efeito derivado da diferença de eletronegatividade entre os átomos, tá? Então isso depende da eletronegatividade. O que vai acontecer? Se um átomo é mais ou menos eletronegativo, ele vai contribuir para puxar a densidade eletrônica na direção dele ou para doar a densidade eletrônica na direção de alguém. E o que isso afeta? Se eu tenho, por exemplo, uma amina, um composto que quer ganhar íons H+, ele é um composto que atua como base. Se essa amina, na hora que ela ganha o íon H+, ela fica positiva. Se eu tenho um grupo que está me doando densidade eletrônica, significa que eu estou estabilizando esse cátion formado. Então, se eu tenho algum grupo que doa densidade eletrônica para o nitrogênio, ele vai estar estabilizando o ácido conjugado da amina. A amina ganhou H+, virou ácido conjugado. Se o ácido conjugado é mais estável, isso significa que a tendência dessa reação é ir para o mais estável. Não é isso? Então, se é ir para o mais estável, significa que a minha amina é uma amina com maior basicidade. Se eu tenho um grupo que retira densidade eletrônica, já inverte. Porque o nitrogênio ele é um elemento extremamente eletronegativo. Então, quando ele recebe um íon H+, ele fica positivo. Qualquer outro grupo que retire, que continue retirando a densidade eletrônica dele, desestabiliza o ácido conjugado, consequentemente tornando a amina uma base mais fraca. Então a ideia do efeito indutivo é essa. A gente pode pensar nisso até mesmo no caso da química inorgânica. Se eu penso, por exemplo, no ácido hipocloroso, HOCl, ou então no ácido hipoiodoso, HOI. O que vai acontecer? O átomo de cloro, ele é mais eletronegativo que o átomo de iodo. Desses, dos 4 átomos presentes aqui, o oxigênio é o mais negativo. Então, o oxigênio puxa a densidade eletrônica do hidrogênio nos dois casos. Só que aqui no caso do cloro, ele puxa menos do que ele puxa aqui no caso do iodo. Por quê? Porque o cloro é mais negativo. Então, o cloro é mais resistente a essa atração eletrônica. Por conta disso, o que vai acontecer? Como ele puxa menos do cloro, ele acaba descontando isso no hidrogênio. Então, assim, se eu não estou ganhando elétron do cloro, eu vou puxar mais do hidrogênio. Na hora que ele faz isso, ele acaba deixando esse hidrogênio mais positivo. Então, o polo positivo desse hidrogênio dali é um pouquinho maior do que desse daqui. Isso faz com que o ácido hipocloroso seja um ácido mais forte do que o ácido hipoiodoso. Ok? Isso aqui, então, é um exemplo de efeito indutivo. Claro que nós vamos ver isso na química orgânica mais para frente. Uma coisa que é importante vocês entenderem do efeito indutivo, vamos colocar aqui como uma observação, é que ele cai com a distância. No caso da química inorgânica, a gente nem discute isso muito, porque as moléculas costumam ser pequenas. No caso da química orgânica, não. Imagina um ácido graxo, com 18 átomos de carbono. Aí eu vou lá e modifico esse ácido graxo, coloco um grupo, tipo um grupo nitro, que é um grupo muito eletroatraente. Então ele vai fazer uma diferença ali na minha acidez desse grupo.
Se eu coloco esse grupo nitro próximo à carbonila, o efeito indutivo que ele vai causar é muito superior no caso eu coloco esse grupo nitro do outro lado da minha cadeia, no final da cadeia. Ok? Por quê? Quem está longe lá, como o grupo nitro está longe, o efeito que ele faz nos elétrons da hidroxila, da minha carboxila, é muito pequeno. Ok? Então a gente tem que lembrar que o efeito indutivo cai com a distância. E aí então agora vamos para o próximo efeito, que é o efeito de ressonância. O efeito de ressonância, ou efeito mesomérico, ele vai ser o principal efeito, né, quando a gente estiver estudando compostos que são aromáticos, principalmente. Ah, Breno, mas se eu tiver simplesmente duplas conjugadas? Beleza, vai afetar, porque dupla conjugada também tem ressonância. Mas é o principal efeito em anéis aromáticos. Ok? Então nós vamos estudar em anéis aromáticos, lembrando que ele pode ser aplicado em outros casos. Então ele vai ser importante em dois grupos. Quando eu tenho grupos substituintes com pares de elétrons não ligantes, né? Obviamente pode ser um par só, tipo um grupo amino, né? E também, né, pares de elétrons não ligantes. E também quando eu tenho duplas ligações conjugadas ao anel, tá? Não me interessa se o grupo substituinte tem dupla ligação conjugada dentro dele, não. A dupla ligação tem que estar conjugada ao anel, beleza? Então são os dois casos aqui. Anel aromático, par de elétrons não ligantes. Anel aromático, dupla conjugada ao anel. Então vamos lá. Quando eu tenho então um par de elétrons conjugado ao anel, né, lembrando da setinha aí de ressonância, o que vai acontecer? Como o anel estabiliza os elétrons por efeitos entrópicos, né, de desordem, ali, desorganizar esses elétrons, a tendência é que esse par de elétrons entre para a ressonância do anel. Então esse par de elétrons vem para cá, e aí esse par de elétrons vem cá para essa pontinha. Na hora que isso ocorre, a minha estrutura vira isso aqui. Aí aqui, ó, oxigênio, CH3, par de elétrons. Ficou positivo, né, porque perdeu o par de elétrons para lá. Aqui perde esse par de elétrons, o par de elétrons fica aqui, então esse carbono ali fica negativo. Par de elétrons aqui, par de elétrons aqui. Se a gente continua com a estrutura de ressonância, esse par de elétrons agora vem para cá e esse vem para cá. Então essa é a ideia, né? Fazer esses elétrons girarem ali nas posições canônicas, né? Nas estruturas canônicas de ressonância. Então olha aqui, aqui em cima não muda, né? Vou parar de desenhar ali o CH3, porque não precisa. Aquele par ficou aqui e o par agora veio para cá. Aqui ficou negativo. Vamos continuar então minha ressonância. Próxima estrutura de ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, para essa dupla ligação, para essa ligação, e esse aqui vem para esse carbono. Dupla O, CH3 positivo, par de elétrons aqui, aqui, aqui. E aí, por último, a gente volta, né, à estrutura muito semelhante à estrutura original do meu composto, né, que nesse caso é o metoxibenzeno. 2 pares de elétrons, aqui, aqui e aqui. Beleza. Então essas aqui são as estruturas canônicas de ressonância do metoxibenzeno. Vamos relembrar o que são estruturas canônicas de ressonância? As estruturas canônicas de ressonância são as estruturas que vão mostrar pra gente, né, mais ou menos ali, a densidade, né, as posições das densidades eletrônicas da minha estrutura. Então lembrando, nenhuma dessas 5 estruturas que eu desenhei existem. O que existe é, na verdade, o híbrido de ressonância, que tem características de todas essas 5 daqui. Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que esse oxigênio, que está aqui, né, do grupo metoxi, ele tem um certo caráter positivo, porque eu tenho 3 estruturas de ressonância com ele positivo. Pô, Breno, mas essas estruturas de ressonância, elas contam tanto assim? Contam. Obviamente, não contam muito. Por quê? Porque eu tenho separação de cargas e a gente já viu que separação de cargas não é uma boa. Além disso, eu tenho um oxigênio positivo e um carbono negativo. Coisas que não são ideais, já que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Não é isso? Ok, então temos essas 5 daqui. Então, esse oxigênio, ele tem
uma característica positiva, né? Ele é mais positivo do que a gente esperaria devido à eletronegatividade dele. E além disso, a gente percebe que alguns carbonos têm características negativas. Quais são esses carbonos? Esse daqui e esse daqui. Se a gente fosse numerar, né, o carbono número 1 seria o ligado ao grupo funcional aqui. Então nós temos aí o carbono 2, o carbono 4 e o carbono 6 com essas características negativas, que coincide aí com as posições orto e para. Não é isso? Posição orto aí vizinho ao grupo substituinte, posição para diametralmente oposto. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês é que se eu tiver um grupo com um par de elétrons, né, conjugado ao meu anel aromático, os carbonos das posições orto e para vão ficar levemente negativos, ou seja, vão ter uma densidade eletrônica superior ao esperado e principalmente superior aos carbonos da posição meta. Ok? Vamos ver aqui o que vai acontecer no caso de eu ter uma dupla ligação conjugada ao meu anel aromático. Então vamos lá, tirando aqui as pontinhas. Quando eu tenho uma dupla ligação conjugada ao anel aromático, o que a gente tem que pensar é o seguinte. A ressonância nesse caso daqui, né, o par de elétrons do oxigênio não pode ir para o anel. E o fato do oxigênio ser mais negativo significa que ele vai tender a puxar para ele essa densidade eletrônica. Então, esse par de elétrons vem para cá, para o oxigênio. E para, né, essa carbonila daqui não ficar positiva, o que vai acontecer? Esse par de elétrons daqui vem para cá. Breno, mas na hora que você fizer isso, esse carbono fica positivo. Qual é a diferença desse carbono, carbono 2, ficar positivo em detrimento do carbono da carbonila ficar positivo? O carbono da carbonila, ele está ligado a um oxigênio. Então, ele ficar positivo é péssimo, né? Ele já está perdendo elétrons devido a efeito indutivo. Você ainda vai perde elétrons por efeito de ressonância. Então, pode até existir essa estrutura canônica de ressonância, mas ela contribui muito pouco. Então, a gente vai até ignorar ela aqui, tá? Então, continuando aqui com as minhas estruturas de ressonância. Então, olhem aqui. A dupla ligação veio aqui para o oxigênio, ele ganha esse par de elétrons, então fica negativo. Esse par de elétrons aqui da dupla vem para cá, esse aqui fica sem, então esse carbono fica positivo. E as outras duplas, então, continuam existindo aqui. Continuando aí a ressonância, esse par de elétrons vem para cá. E aqui, então, eu tenho aqui em cima não muda, né? Aqui agora fica positivo aqui embaixo e aqui. E se eu continuar aqui, esse par de elétrons vem para cá. Aqui, aqui, aqui então fica positivo. Aqui. E para a gente terminar agora, esse daqui desce e aí para compensar, esse daqui vem para cá. Aqui, né? A gente volta ali para uma estrutura muito semelhante, né, à estrutura original, né? Só mudando as posições das duplas ligações no anel aromático. Beleza. Então olha aqui. Quando eu tenho uma dupla ligação conjugada ao meu anel aromático, né, e um grupo ali retirando elétrons, ele vai puxar esses elétrons do anel aromático, deixando os carbonos das posições 2, 4 e 6 com características positivas. Repare que os carbonos da posição 2, 4 e 6 são exatamente os carbonos nas posições orto e para, né? 2 e 6 orto, 4 para. Então, reparem que, independente de eu ter um grupo que doa elétrons para o anel ou um grupo que retira elétrons do anel, as posições afetadas são sempre as posições ortopara. Então, ó, observação 1. Posições afetadas sempre
orto e para. Breno, mas e se eu tiver dois grupos? Se você tiver dois grupos, a gente sabe que a gente, né, na verdade, se eu tiver três, né, a nomenclatura eu não vou poder usar orto e para. Mas você sempre vai poder falar que é o grupo na posição orto em relação a tal grupo. Então, mesmo se você tiver 6 substituintes, os grupos estão na posição orto em relação àquele grupo, ou seja, a gente já entende que são os grupos na posição vizinhas ali a ele, ok? Então, as posições afetadas sempre orto e para. E a observação 2, né, são 3 observações, a observação 2 é que o efeito de ressonância não cai com a distância. Devido à formação de orbitais moleculares, né, que ocupam a minha molécula inteira, isso aqui não cai com a distância. Ele afeta a molécula inteira da mesma maneira. Né? Então, esse carbono aqui tem a mesma densidade eletrônica que esse carbono daqui, pelo efeito de ressonância. O efeito indutivo vai afetar isso também, mas o efeito de ressonância acaba sendo o mesmo. E a observação 3 é que, nesse caso daqui, ó, eu tenho um oxigênio que é mais eletronegativo do que um carbono. Então, por efeito de ressonância, ele doa densidade eletrônica. No entanto, por efeito indutivo, ele retira. Quando a gente tem a competição dos dois efeitos, ou seja, por efeito indutivo eu faço de um jeito, por efeito de ressonância eu faço do outro, em geral o efeito de ressonância ganha. Ok? Em geral, o efeito de ressonância é mais importante que o indutivo. Que o indutivo. Ok? Beleza? Bom, isso aí agora, né? Essas duas coisas que a gente viu, a gente vai começar agora a aplicar, então, em vários compostos orgânicos. A partir agora da aula 2, esse módulo, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez no módulo 13, né? Vou colocar vários exemplos e a gente vai discutir para a gente poder olhar esses dois efeitos aqui neles. Ok? Fiquem bem e até mais, galera.